Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 28 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 ao 20. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que para muitos, essa passagem, essa história maravilhosa narrada nos Atos dos Apóstolos, seja conhecida, porque fala sobre a conversão de Saulo. E nós meditamos uns dias atrás, a começar da morte de Estevão, o quanto Saulo perseguia os cristãos. E Saulo ele perseguia porque ele via nos cristãos uma religião que não era a religião verdadeira. Saulo era zeloso pela lei. E então ele decidiu dar um passo maior, ir em direção a Damasco. E Saulo pede carta aos sumos sacerdotes para que prendesse todos aqueles que seguissem Jesus. E Saulo então vai para Damasco, para essa missão. Mas meu irmão e minha irmã,
eu queria convidar você hoje para mergulhar nessa passagem, nessa história da Bíblia, e para entender o poder magnífico, o poder sobrenatural do nosso Deus. Saulo era um homem que já estava no coração de Deus. O Senhor Jesus tinha planos para Saulo, mesmo sem ele saber. O Senhor tinha planos, o Senhor tinha sonhos, o Senhor tinha uma missão para Saulo. É por isso que o próprio Jesus permitiu que Saulo no início fosse um perseguidor, para que a partir do momento que ele encontrasse com Jesus, ele se tornaria um perseguido. Saulo então ele vai para Damasco e no caminho ele encontra Jesus. Eu creio que foi algo que marcou a vida de Saulo para sempre. Porque Saulo vê aquela luz e a voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo, sem entender nada, quando ele cai, ele responde: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E nós precisamos entender isso de uma forma maravilhosa e nos alegrar, porque Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus estava dizendo para Saulo que quando Saulo estava perseguindo e prendendo os cristãos, Saulo estava perseguindo o próprio Jesus, porque os cristãos estavam ali para fazer a vontade do Senhor. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos ter medo e não podemos nos acovardar, nos intimidar quando nós somos perseguidos. Porque quem persegue um servo de Deus está perseguindo o próprio Senhor. Saulo, então, quando ele ouve aquela voz, eu creio que tantas coisas passaram na mente de Saulo que não estava enxergando. Mas com certeza Saulo foi vendo com os seus olhos do coração, na sua mente, lembrando de todas as prisões, lembrando de tudo que ele já havia feito. E naquele momento uma história passa na mente de Saulo. Mas o Senhor, a partir daquele encontro, ele muda a vida de Saulo. Algumas pessoas dizem que Saulo caiu do cavalo. E quando Saulo cai no chão, é para que a partir daquele momento ele pudesse entender que ele não seria mais o Saulo, o grande, o poderoso. Ele receberia um novo nome. E o seu nome seria Paulo, que significa pequeno, quase nada. E o Senhor, a partir daquele momento, mudaria o nome de Saulo para Paulo, para que ele pudesse sempre lembrar que o Senhor seria tudo na vida dele. E que sem Deus, ele não seria nada. E Saulo então fica espantado porque eles ouvem a voz, mas não vê ninguém. E quando Saulo vai tentar se levantar, ele não estava enxergando. Então aqueles homens que estavam com ele o ajudam e ele vai para Damasco. E em Damasco, o Senhor usa um servo chamado Ananias, um discípulo. Esse discípulo vai onde Saulo estava, impõe as mãos sobre ele e ele recobra a vista. Meu irmão e minha irmã, esse é o grande milagre do Senhor. O milagre que o Senhor quer realizar na vida de todos nós. Porque não importa quem nós éramos, ou não importa quem você é hoje, o importante é o que eu e você podemos ser a partir do nosso encontro pessoal com Jesus. E da mesma maneira que Jesus preparou aquele dia para encontrar com Saulo e para transformá-lo num Paulo, hoje o Senhor quer encontrar você. Através dessa palavra, o Senhor quer te mostrar que Ele quer te fazer um homem novo,
Ele quer te fazer uma mulher nova. Quando o Senhor manda que Ananias pudesse ir ao local que estava Saulo, Ananias fala: Senhor, eu já ouvi falar de todo o mal que esse homem está fazendo aos cristãos. E ele veio para aqui para mandar prender todos que invocam o seu nome. Mas a resposta do Senhor foi surpreendente para Ananias. Vai, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Ananias, os cristãos de Damasco, as pessoas estavam apavoradas, preocupadas, porque Saulo vinha com autoridade para prender os cristãos. Mas enquanto as pessoas viam em Saulo um perseguidor, um inimigo de Cristo, o Senhor já via ele sendo um instrumento que o Senhor escolheu para anunciar o seu nome. E eu queria convidar você hoje para se colocar no lugar de Saulo. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque não importa o que as pessoas veem de você. Não importa o que as pessoas falam de você. Não importa. Mesmo que você seja essa pessoa que não gosta das coisas de Deus. Mesmo que seja uma pessoa que até zomba de Deus e zomba daqueles que servem a Deus. Mas quando o Senhor tem um plano para a nossa vida, esse plano, ele é executado. Porque para o Senhor, Saulo era o instrumento escolhido. É Saulo que o Senhor escolheu. E hoje é você que o Senhor escolheu. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você se render a Ele, se entregar ao seu amor. E não importa o que você fez até aqui, porque o Senhor apagou o passado de Saulo e o transformou em um instrumento para anunciar o seu nome. E o Senhor disse mais para Ananias: eu vou mostrar a Saulo o quanto ele vai sofrer por minha causa, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Você entende isso, meu irmão e minha irmã? O Senhor escolhe aquele que perseguia o seu povo, o transforma no instrumento de conversão, de anúncio do Evangelho, e mostra que por causa do nome de Jesus, ele iria sofrer. E quando o Senhor então fala para Ananias o que ele via de Saulo e o que Saulo seria nas suas mãos, Ananias vai naquela casa, impõe as mãos sobre Saulo e, para a glória do Senhor, Ananias chama Saulo de meu irmão. Gente, que maravilha! Aquele homem era um perseguidor, aquele homem já tinha prendido, já tinha às vezes até matado cristãos. Mas Ananias, guiado pelo Espírito Santo, ele chama Saulo de meu irmão e fala para ele que ele ia recobrar a vista. E a partir daquele momento, Saulo fica cheio do Espírito Santo. Saulo recobra a vista e fica cheio do Espírito Santo. E depois é batizado. E a conversão de Saulo é realizada naquele dia. E aquele homem que tinha no seu coração aquele desejo de prender os cristãos, de perseguir os cristãos, ele vai começar a ser perseguido pelo nome de Jesus. E a partir daquele dia, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. E ele chegou a dizer: agora, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meu irmão e minha irmã, eu quero declarar na sua vida hoje, em nome de Jesus, o Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor tem planos para essa pessoa da sua família, que muitos podem dizer que essa pessoa nunca vai ser feliz, que nada na vida dessa pessoa vai dar certo.
O Senhor tem plano na vida dessa pessoa que às vezes até faz o mal, pratica o mal. O Senhor tem planos. É por isso que eu falo sempre aqui que nós não podemos desistir de evangelizar. Não podemos desistir de ninguém. Porque o nosso Deus é especialista em transformar corações, em mudar a vida de pessoas. E Deus escolheu Saulo, o transformou em Paulo para uma missão muito especial, para levar a palavra de Deus aos pagãos, aqueles que, para muitos judeus, eram tidos como pessoas que não tinham direito à salvação, não tinham direito de ser chamados filhos de Deus. E Saulo, então, com poder e autoridade, recebe o Espírito Santo, é batizado e começa a pregar o nome de Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero declarar na sua vida hoje que o Senhor quer transformar a sua vida, que o Senhor quer fazer de você uma nova criatura. O Senhor quer reescrever o seu nome, reescrever a sua história e te fazer um instrumento nas mãos dele. Sem o Senhor nós não somos nada, mas nas suas mãos nós nos tornamos bênção na vida das outras pessoas. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu te louvo. Hoje, de uma maneira muito especial, eu te agradeço de todo o coração, Senhor, por podermos meditar a sua palavra, a conversão de Saulo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor chamou esse seu servo. E hoje nós temos acesso à sua palavra. Hoje nós temos esse alimento, porque através de Paulo, o Evangelho foi pregado aos gentios e às outras nações. Senhor, hoje eu quero colocar a vida desse irmão, dessa irmã, de cada um, Senhor, que possa ainda não entender a dimensão do seu amor. Quantas pessoas que agem na ignorância porque ainda não te conhecem, mas que hoje, assim como o Senhor marcou aquele dia para mudar a vida de Saulo, Senhor, que muitos hoje, muitos possam ter uma experiência transformadora com o Senhor, um encontro com o Senhor, possam entender que sem o Senhor nós não somos nada, e o Senhor é especialista em transformar e mudar o coração das pessoas, assim como o Senhor está mudando o meu. Por isso, Jesus, toma a vida desse irmão, toma a vida dessa irmã. E eu creio sim, Senhor, que muitos vão se abrir ao seu amor. E muitos vão ver o Senhor. Muitos vão ouvir a sua voz, chamando para uma nova vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.